Olá, criaturinhas, tudo bom? Bem-vindos de volta ao canal Nerdinas, eu sou a Rai. Então, primeiramente, eu preciso me desculpar com vocês, porque assim, falhei rude, falhei feio, falhei miseravelmente desse vlog ainda, minha gente. Era pra ser vídeo todo dia, mas a gente está uma semana sem vídeo. E nessa uma semana eu acabei picotando mais o cabelo, como vocês podem ver, na verdade só fiz hoje. Picotei e tonalizei hoje. Eu cheguei a vir cabelo novo pra vocês, né? Mas eu passei essa semana sumida porque foi uma semana pesada. Eu não tava com clima de ser feliz, de aparecer feliz. Eu ainda tentei gravar vídeo, tentei gravar coisa. Fui no centro da cidade, tentei fazer achadinhos lá. Não tinha muita coisa legal, principalmente de Halloween. Aí acabei que, tipo, não produzia, não tava bem da cabeça pra conseguir produzir, pra conseguir trazer alguma coisa legal, assim, conteúdo que eu achasse que valia a pena fazer, sabe? Tipo, então eu preferi pegar aquela semana que tava pesado, que, tipo, eu tava mal por dentro e respirar, melhorar, ficar melhor, botar a cachola no lugar, sabe? Porque com essas agressões todas que tá tendo por causa do sal no rabo e tal, teve amiga minha que foi agredida por eleitor do coiso e tal, então uma semana pesada, sabe? Aí preferi respirar, espairecer, limpar as energias pra voltar aqui com um vlog aí pra vocês. E pra me redimir por ter passado esse tempo todo sumida, né, do vlog, são semanas sem vídeo, a partir de amanhã a gente vai ter 2 vídeos por dia, até ficar certinho os 31 desse mês, certo? Hoje vai ser só um, porque hoje é feriado, os meus vizinhos abriram a mala, soltaram o som, então não sei nem como tá saindo o áudio desse vídeo. Então eu tô rezando, tá na mão da deusa. Mas a partir de amanhã vai ter um vídeo às 11 da manhã e um às 7 da noite, tá certo? Então vão ser 2 vídeos por dia pra garantir que eu consiga botar 31 vídeos nesse mês. A fé na deusa. Segura na mão dela e vai. Mas o vídeo de hoje, que assim, já, né, 2 minutos de vídeo, eu ainda não falei o que é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um dos vídeos que eu tinha prometido pra vocês pra esse vlogão. Era inclusive um dos vídeos que eu tava mais ansiosa pra fazer pra esse vlogão pra vocês. Que é o vídeo de o que é o Halloween, como surgiu o Halloween, um vídeo sobre a história do Halloween. Desse feriado assim, que não é um feriado nem aqui nem nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não é feriado de Halloween, sério, tipo, é dia normal, só que à noite as coisas ficam mais divertidas. E aqui no Brasil muito menos, mas assim, é um feriado que eu amo, que eu sou surtadíssima por ele, como vocês muito bem sabem. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre o Halloween. Então, o Halloween é originário do Reino Unido, da Grã-Bretanha, principalmente lá da Escócia, eram os lugares que o Samhain, o festival que deu origem ao Halloween, eram mais fortes antes de Cristo e durante a Idade Média e tal. Mas ele nasceu lá, no Reino Unido, e o nome Halloween é uma derivação do termo All Hallows Eve, que juntaram tudo, bateram no liquidificador e saiu Halloween. Que é um termo que era usado, que é do inglês antigo, que era usado para definir a noite da véspera do dia de Todos os Santos, que é o 1º de novembro, ou seja, então seria o dia 31 de outubro. Só que nem sempre a noite de Todos os Santos, o dia de Todos os Santos foi no 1º de novembro. Originalmente esse feriado era comemorado do dia 13 de maio, que era a data do Festival Romano dos Mortos, então por isso o dia de Todos os Santos era esse dia. Só que no século VIII, em plena Idade Média, o Papa Gregório III resolveu mudar a data para o dia 1º de novembro para tentar cristianizar o Samhain, para acabar com o Samhain e incorporar assim mais uma data pagã ao calendário greco-romano e dar fim a esse culto pagão. A mesma coisa como eles fizeram com Yule e com tantos outros feriados pagãos que foram incorporados e transformados em feriados cristãos. E o Samhain é um festival que, assim, era muito importante na cultura céltica, ele é originalmente celta. Ele durava 3 dias, começando no dia 31 de outubro, indo até o dia 2 de novembro, que aqui no Brasil a gente comemora o dia de finados, inclusive. Então esse período, 3 dias, era um dia especial de festividade do Samhain, que era usado para comemorar a colheita, porque era o final da colheita, o fim do verão e o início do inverno, que marcava o Ano Novo Celta. Então o Ano Novo Celta começava no dia 31 de outubro com o Samhain, com a vinda do inverno, da época do ano mais sombria e tal. E também era uma festividade que eles usavam para homenagear os mortos, porque na tradição celta, durante o inverno,
os mortos estão mais perto do mundo dos vivos, porque ser mais sombrio e tal. E tinha-se a crença que durante o Samhain o tecido entre a nossa realidade e o mundo dos mortos ficava mais fino. Então os mortos podiam atravessar, os mortos, as fadas. Era uma época em que a magia estava mais no ar. Era o Samhain, sabe? Eu vou fazer um vídeo só sobre o Samhain, explicando as origens dele e como ele é festejado hoje em dia pela Wicca, tá? Então, espera aí que essa semana ainda sai um vídeo só sobre o Samhain pra vocês. Mas com a mudança do dia de Todos os Santos para o dia 1º de novembro, as tradições cristãs do dia de Todos os Santos começaram a se misturar com as tradições do Samhain. E com isso criou-se o que hoje em dia a gente conhece como Halloween, nessa salada mista aí. Ou seja, a Igreja Católica, querendo acabar com as tradições pagãs, acabou criando o maior feriado pagão do mundo. Tiro no pé, né, Igreja Católica? O Halloween, como a gente conhece mais ou menos hoje em dia, assim, começou a surgir mesmo entre 1500 e 1800. Foi quando ele começou a tomar forma, porque a gente conhece hoje em dia ser tipo um feriado de um dia, ser um festejo de um dia só, tal, ser comemorado à noite. Essas coisas mais começaram a tomar forma durante esses 3 séculos aí, na Irlanda e Escócia, um pouquinho no interior da Inglaterra. País de Gales também, apesar que País de Gales tinha outro festival, não era o Samhain que eles comemoravam. E entre os costumes originais do Samhain, que ficaram pro Halloween durante esse período, estavam as fogueiras, que eram muito comuns no Samhain para espantar os maus espíritos e para guiar os espíritos mortos pro além, de volta pro além. As fogueiras tinham essa tradição e manteve-se durante esse período. Também eram feitas muitas adivinhações, onde planta, coisa colheita, tipo colher um couve ou um nabo do chão pra, dependendo do sabor, descobrir como vai ser a personalidade da pessoa que você vai se casar. Pescar maçãs com a boca pra saber as iniciais da pessoa que você vai se casar. Coisas assim parecidas um pouquinho com as mandingas que a gente tem no São João, né? De tipo, espetar a faca virgem numa bananeira à meia-noite pra saber as iniciais da pessoa que você vai casar. Essas coisas assim, são totalmente similares que a gente tem aqui no São João, essas adivinhações. Outra tradição que foi uma mistura do Samhain com o All Hallows Eve foi a tradição das crianças baterem de porta em porta, cantando rimas ou orações para as almas dos mortos, e como recompensa por essas orações para as almas dos falecidos, recebiam bolos da sorte, um bolo especial dessa data. E aí também vem um pouquinho da origem do Trick or Treat, vem daí a origem mais remota do Trick or Treat, vem dessa tradição das crianças fazerem orações para os mortos e serem recompensados com comida. Mas o Halloween mesmo só chegou nos Estados Unidos, apesar da colonização americana ser britânica. Ele só chegou nos Estados Unidos a partir de 1845, ele chegou com força, porque a partir desse ano teve uma grande crise na Irlanda, conhecida como a Grande Fome, e muitos irlandeses começaram a sair da Irlanda e ir para os Estados Unidos como uma opção, tipo, para ganhar uma vida melhor, tal. Então teve um fluxo muito grande de imigrantes irlandeses nos Estados Unidos a partir de 1845, e com isso eles trouxeram a tradição do All Hallows Eve e do Halloween, e aí que o Halloween, como a gente conhece de verdade, passa a nascer com eles. Em 1870, se eu não me engano, é uma das primeiras vezes que a gente vê o Halloween sendo citado em publicações americanas numa revista feminina. Ele é citado como feriado inglês e tal. E aí ele começa a ganhar força, principalmente na área rural dos Estados Unidos, né, que é onde a maioria dos irlandeses acabam indo. E os americanos começam a misturar as tradições do All Hallows Eve com algumas tradições dos Estados Unidos. A principal delas é o milho, que é uma coisa que só existe nas Américas, né, só existe nas Américas. E os americanos incorporam ao Halloween, principalmente as decorações de Halloween, porque a época da colheita do milho é a época do Halloween. Então a gente passa a ter o milho, passa a ter o espantalho, que é muito comum era muito comum nas plantações de milho, né, para espantar os corvos e tal. Então são duas coisas que entraram no Halloween a partir daí, da chegada dos irlandeses nos Estados Unidos. É o milho, é o espantalho e também a abóbora. Porque na tradição original britânica, as lanternas eram feitas com uma espécie de nabo que tem por lá. E nos Estados Unidos,
pelo fato das abóboras serem muito comuns nessa época do ano, porque é a época que elas dão fruto e facilmente encontradas, eles me trocaram um nabo pela abóbora para fazer os jack-o'-lanterns, que são aquelas lanternas de abóbora que é tipo, a coisa mais famosa do Halloween hoje em dia. Que as jack-o'-lanterns vêm da lenda do Jack, que foi um homem que conseguiu enganar o diabo e acabou virando um morto-vivo que usava uma lanterna para vagar pelo mundo, para poder enxergar as coisas à noite enquanto ele vagava. E aí que vem a tradição do jack-o'-lantern. Aí a outra tradição assim, famosíssima do Halloween hoje em dia, que é o trick or treat, o doces ou travessuras, começou de verdade depois dos anos 20. E esses anos 20 eram mais travessuras do que doces, porque os anos 20 foi a época da Grande Depressão e tal, 1929, quando teve a crise da Bolsa, então acabou tudo, e depois teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, já viu, né? Mas começou-se um pouquinho nos anos 20 e depois da Segunda Guerra é que se consolidou de verdade, porque depois que acabou a Segunda Guerra, acabou o racionamento de alimentos e doces começaram a ser algo facilmente encontrado, você podia comprar em abundância doces de qualquer comida, na verdade. Então, por isso, a tradição de dar doce para as crianças se consolidou mesmo depois da Segunda Guerra, se espalhou por todos os Estados Unidos, tal, que é uma coisa semelhante que a gente tem aqui no Brasil com o Cosmo e Damião, que não sei quem lembra, porque isso é uma coisa que morreu nos anos 90, infelizmente, mas era um dia de dois santos católicos que a gente tinha aqui no Brasil, em que as pessoas davam saquinhos de doce para as crianças da rua, tal, nas escolas, assim, eu adorava. Era muito feliz, era a coisa mais perto de um trick or treat que a gente tinha por aqui e eu adorava, porque eu enchia a cara de doce em Cosmo e Damião. Era uma felicidade danada, menina. Já a tradição de se fantasiar para o Halloween, ela tem origens também no Samhain, quando os celtas usavam peles de animais para se fantasiar, tanto para encenar coisas dos ritos deles, quanto também para espantar espíritos, tal. Tinha vários significados de você usar as peles dos animais no Samhain. Mas nos Estados Unidos mesmo, a tradição de se fantasiar pegou por causa de uma pegadinha. Em 1938, no dia 30 de outubro, véspera do Halloween, o diretor e ator Orson Welles fez uma leitura ao vivo no rádio do livro Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Não são parentes, tá certo? H.G. Wells é um escritor inglês, mesmo escritor da Máquina do Tempo. E nessa leitura ele acabou aterrorizando a população, porque a galera achou que ele estava falando notícia. Foi um fato, assim, é uma curiosidade do mundo do rádio bem grande, da ficção científica também, porque ele estava lendo um livro de ficção científica, só que ele não avisou, assim, as pessoas pegaram no meio achando que realmente estava tendo uma invasão alienígena no meio do dia. Só que quando terminou a leitura, que ele saiu do personagem, que ele disse que foi só uma leitura do livro, não sei o que, e era uma pegadinha de Halloween dele para os espectadores, para os ouvintes. Só que não pensa em rádio há tanto tempo que nem lembrou o nome que era usado. Mas aí ele disse que era uma pegadinha e comparou a leitura do livro com se vestir com um lençol branco e sair assustando as pessoas como um fantasma. E daí, disse estudiosos, as pessoas que estudaram a história do Halloween, dizem que é daí que vem a tradição de se fantasiar no Halloween lá nos Estados Unidos. E esse assim é o basicão da história do Halloween. Atualmente, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. A venda de chocolate no Halloween passou o número da venda de chocolates na Páscoa e no Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos em 2010. E com o poderio do cinema americano, né, o Halloween começou a se espalhar pelo resto do mundo, porque filmes de Halloween é o que não falta. Tá aí, é os poucos que não me deixam mentir. Beijos, irmã Sandersons. Mas com o advento do cinema americano, dessa exportação da cultura americana pelo cinema, o mundo começou a conhecer o Halloween e o Halloween foi exportado para o mundo todo. Hoje vários países, além da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, comemoram o Halloween, principalmente na Europa. O hemisfério norte aceitou o Halloween mais facilmente, o Japão também comemora hoje em dia e tal. Então o Halloween está espalhado pelo mundo todo. Só no Brasil que não pegou direito o negócio, porque aqui a gente tem uma tradição cristã muito forte. Muito forte. E os cristãos veem com maus olhos o Halloween. Veem
erroneamente como sendo um feriado satânico, é do diabo, é do demônio, é aquelas coisas que a gente escuta todo ano, né? Quando a gente fala que adora Halloween, que quer comemorar Halloween, por aí. Por isso, o Halloween nunca pegou aqui. Então no Brasil nunca pegou direito. A gente comemora um pouquinho hoje, principalmente por causa dos cursinhos de inglês que fazem festa com os alunos, mas nunca foi um negócio que lançou direito, infelizmente. Sinto muitíssimo porque amo Halloween. Eu queria que a gente comemorasse de verdade Halloween, de poder decorar a casa toda como a gente faz no São João ou no Natal, mas tipo, infelizmente Halloween não pegou no Brasil, né? Só me resta sonhar com esse feriado maravilhoso que eu queria comemorar e comemorar um pouquinho do jeito que eu posso, que é aqui no canal com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Halloween, tá certo? Eu vou deixar aqui na caixa de descrição do vídeo os links das matérias e dos sites que eu usei de referência pra fazer esse vídeo, tá? Tem coisa da BBC, tem coisa de outros sites. Eu vou deixar todos eles em português pra facilitar a vida de vocês, eu vou deixar só os sites em português que eu usei, tá certo? E se você gostou daquele joinha básico, compartilhe com seus amigos. Essa semana ainda sai o vídeo explicando direitinho o que é o Samhain, como se comemorava o Samhain e como se comemora hoje em dia o Samhain na Wicca, tá certo? Que é a religião das bruxas hoje em dia. E é isso, eu fico por aqui, vejo vocês amanhã com 2 vídeos, tá legal? Um de 11 da manhã e um às 7 da noite. Não esquece de me seguir no Instagram e no Twitter pra ficar por dentro dos bastidores do que passa nessa minha cabecinha maluca. E eu vejo vocês amanhã. Tchau!